Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer para vocês o vídeo prometido sobre decomposição em fatores primos. O que é fatorar, né, um número? É colocar ele escrito em forma de fatores, em forma de multiplicação. Então, por exemplo, uma fatoração do 6 seria 2 vezes 3. Uma fatoração do 12, 2 vezes 6, por exemplo. Só que o nosso objetivo agora é fazer essa multiplicação usando somente os números primos, que são aqueles que a gente viu nas aulas passadas, que só tem 2 divisores. Os primeiros são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. E usando esses números, a gente multiplicando eles entre si, a gente consegue compor todos os outros números. Então, vou começar aqui com um método que a gente faz das fatorações sucessivas. Aqui, ó, a gente vai fazer a decomposição do 24. 24 é 4 vezes 6. Ok, só que o 4 a gente consegue fazer uma multiplicação para ter ele também, e o 6 também. Então, a gente vai fazer agora vamos reescrever essa expressão trocando 4 por uma multiplicação que dá 4. Não vale a pena a gente usar o 1, porque não vai mudar nada, né? E o 1 não é primo também. Então, vamos usar outros. No caso aqui, o 2 é primo e 2 vezes 2 é 4. E nós vamos trocar o 4 por 2 vezes 2. Agora, na próxima fatoração que a gente vai fazer, a gente vai trocar o 6. Por 2 vezes 3. O 2 é primo e 3 é primo. Aí, ó, se você pode conferir aí agora. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. E aí você tem uma multiplicação só com números primos que dá o 24. E a gente pode escrever assim também, colocando 2 em potência. Então, essa técnica dá certo para qualquer número, tá? Então, você pega uma multiplicação conhecida e vai decompondo em outras multiplicações até você ficar só com o número primo. Um outro método, que é chamado de método prático, é o método das divisões sucessivas, que a gente divide o número pelo seu menor divisor primo. E a seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo e assim sucessivamente até ter o 1. Ah, Leide, mas então como é que é isso? Vamos ver aqui a fatoração do 630. O modo de registro é esse. Você põe um número e põe uma barra, onde você vai separar os fatores dos quocientes. Desse lado você põe o fator que você vai dividir o número e desse lado o quociente. Então, se você precisa realizar a operação no papel e tal, pega um rascunho separado e vai fazendo lá. Mas o menor número primo que divide o 630 é o 2. A gente divide 630 por 2. Quanto é? 315. A gente anota aqui embaixo, ó. 315. Aí depois, o próximo número que divide o 315. Aí a gente sabe que 2 não divide, porque 2 é par, porque o 315 não é par. E vamos tentar o 3. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. Então, divide por 3. Vai ser o 3. Dividimos o 315, 105. Divide por 3 de novo. 35. Esse agora não divide por 3, mas divide por 5. Dá 7, que só divide por 7, porque ele é primo, deu 1. Acabou. Chegando no 1, acabou o processo de fatoração. E essa sequência de números aqui é a fatoração do 630. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 é 630. E a gente pode escrever também usando a potência aqui para os 2, 3 que estão repetidos. Ok? Aí agora eu vou fazer um outro exemplo, mais uns exemplos para vocês. E aí eu vou usar o recurso da escrita aqui para poder ficar um pouco mais claro como é que você faz. Então, vamos fazer as fatorações sucessivas primeiro. E com o 28.
28 é igual a 2 vezes 14. Que aí o 2 já é primo, beleza. Mas o 14 não. Então, a gente pode fazer 2 vezes 14. Qual multiplicação dá o 14? 2 vezes 7. E agora sim, chegamos em todo mundo sendo primo, 2 e o 7. Então, 28 é 2 vezes 2 é 7, ou 2 elevado a 2 vezes 7. Para fazer a decomposição sucessiva, você vai fazer 28, põe essa barra aqui, e aí procura o menor número primo que divide o 28. No caso é o 2, ele é par. 28 dividido por 2, 14. 14 também é par, podemos continuar dividindo por 2. Dá 7, 7 é primo, só divide por 7. E aí a gente chegou na mesma decomposição que a gente tinha anteriormente. 2 elevado a 2 vezes 7. Agora eu vou fazer aqui o do 18 para vocês verem. 18 é igual a 3 vezes 6. O 3 já é primo, mas o 6 não. Então, nós vamos fazer aqui 6, 2 vezes 3. E aí nós temos que o 18 é 3 elevado a 2 vezes 2, ou 3 vezes 2 vezes 3, ou 3 vezes 3 vezes 2. Tanto faz a ordem, mas você tem aqui a fatoração do 18. Agora, vamos fazer com o método prático o do 18. 18, bota barrinha, 2, 9, 9 divide por 3, 3, 3 por 3, 1. E aí nós temos a fatoração de novo. E por último, o 45. 45 é 5 vezes 9. O 9 a gente sabe que é 3 vezes 3. Então, 45 é 5 vezes 3 vezes 3. Ou 5 vezes 3 ao quadrado também poderia. E fazendo com o método prático, não divide por 2 porque ele é ímpar, mas divide por 3 porque 4 mais 5 é 9. 45 por 3 é 15. 15 também divide por 3, porque 1 mais 5 é 6. Dá 5. Que só divide por 5 porque ele é primo. E aí, de novo, nós temos a mesma fatoração. Você pode observar que não importa qual seja o método, você sempre vai chegar na mesma fatoração. Então, caso você prefira um dos dois, nesse momento aqui de só decompor, os dois são satisfatórios. Tá? Outra coisa que eu queria retomar com vocês é o máximo divisor comum, que na última aula a gente trabalhou, mas eu acredito que seja importante a gente retomar. Então, uma loja vai distribuir igualmente 30 chaveiros e 20 camisas para um grupo de clientes. Sabendo que nessa distribuição não devem sobrar chaveiros nem camisas, qual é o número máximo de clientes que pode ter esse grupo? Então, eles querem dividir igualmente. Isso é importante. Eles querem o máximo de pessoas possível. Então, igualmente, eles querem o número máximo de clientes. Então, não pode sobrar nem faltar e tudo deve ser distribuído. Então, nós temos um grupo com 20 coisas e um grupo com 30 coisas. Então, você vai pensar,
O de 30 coisas, eu posso dividir sem sobrar nada. O máximo é 10. 3 vezes 10 é 30, depois 11, 12, ou então 30, tá? Um para cada um. Mas... E os outros números? Então, o que você faz para poder saber disso? Você pega e vai listar os divisores do 30. Quem são eles, né? Os divisores do 30. É o 1, o 2, 3, 4 não dá, 5 dá, 30 dividido por 5 é 6, 7 não tem, 8, 9, também não, 10, depois 15 e por último o 30. E nós listamos os divisores do 30. Agora nós vamos listar os divisores do 20. Divisores do 20. 1, 2, 3 não dá, 4 dá, 5, 10 e o 20. Aí você pode observar que nessas duas situações, esses números individualmente podem ser divididos por essa quantia de clientes, né, por cada uma dessas quantias, sem sobrar nada. Mas qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? 2 não é. 5, depois apareceu o 10. Depois do 10, não tem mais divisores em comum. Então, qual é esse maior número de clientes? Esse maior número de clientes são 10 clientes. E cada um vai receber 2 camisas e 3 chaveiros. E aí, né, a definição do máximo divisor comum é o maior número que divide esses dois ou mais números ao mesmo tempo. Né? E aí, como é que a gente determina o MDC? Nós temos 2 métodos novamente. Ou a gente vai listar esses múltiplos, esses divisores. Então, nós podemos listar os divisores de 12 e os divisores do 18. Divisores de 12, quem são eles? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Aí vamos listar os divisores do 18. 1, 2, 3, 6, 9 e o 18. Listados os divisores, o que a gente faz? A gente marca os que são em comum. O 1 nunca interessa para nós, porque ele sempre vai estar ali. Tá? Marcamos todos. E qual que é o maior deles? É o 6. Então, o MDC de 12 e 18 é o 6. A gente pode até escrever aqui. MDC de 12 e 18 é igual a 6. Só que também para esse aqui a gente tem um método prático. E como que é o método prático? O pessoal aí que já está craque na fatoração e tal. A gente vai fazer a fatoração de divisões sucessivas dos 2 números simultaneamente. Então, ó, a gente coloca os 2 e põe esse traço. Os 2, o 3, o 4, tanto faz. E aí nós vamos ir dividindo por um número primo os 2. E quando a gente conseguir um número primo que divide os 2 ao mesmo tempo, a gente vai circular, que aí no final eles vão ser 1. No caso aqui, os 2 são pares, então os 2 dividem por 2. Então a gente divide 12 por 2 dá 6, a gente anota aqui embaixo do 12, tá vendo? E 18 por 2 dá 9. Agora o 2 continua dividindo esse aqui, mas esse não. Então, a gente não vai circular o próximo 2.
circular esse que dividiu os dois, mas esse aqui não. 3 e 9. Aí agora, os dois dividem por 3. Então, aí a gente circula esse 3, que ele vai dividir os dois. 3 por 3, 1. E 9 por 3, 3. O próximo 3 aqui não vai dividir os dois. Vai dividir só o 3, né? Que ainda não foi dividido. Assim. O outro já estava no 1. E aí, esses dois números que a gente destacou, a gente vai multiplicar para ter o MDC. Então, o MDC de 12 e 18 é o 2 vezes o 3. Então, o MDC aqui é 6. Observa que aqui a gente chegou no 6 e aqui também. São métodos diferentes, né? Para poder fazer a mesma atividade, o mesmo exercício, o mesmo propósito. Então, aí você vai escolher o que melhor se adequar à sua realidade no momento. Qual que eu achei mais fácil? Qual que eu entendi melhor? E aí você faz com ele. Eu vou fazer mais um exemplo aqui. Divisores de 24. E aí a gente anota todos eles. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o 24. No outro, divisores de 36. 1, 2, não, saiu. 3, 4, 9, 4 vezes 9 é 36, 6 vezes 12, 36, 2 vezes 18, 36, e 1 vezes 36, 36. Anotamos todos. E aí a gente vai buscar quem é o maior. Tem 2 em comum, 3, 4, 6, não, 8, 9, 12, 4, 8, 36. Então, o maior é o 12. Então, o MDC entre 24 e 36 é 12. E aí a gente pode também fazer usando as divisões sucessivas, né, que é esse método prático da barrinha. Então, a gente põe o 24 e o 36 e põe a barrinha. Divide por 2. Como esse 2 dividiu os dois, a gente circula ele. E são pares, vai dar para dividir de novo os 2 por 2. 6 e 9. Aqui vai dar para dividir os 2 por 3. Deu 2 e 3. E agora vamos dividir um por 2 e o outro por 3. Não deu mais para dividir os dois juntos. E aí, a multiplicação desses caras que a gente circulou é o MDC. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Ok? Espero que tenha ficado claro. E aí, agora nós vamos para o mínimo múltiplo comum, né? Porque nos múltiplos, a sequência dos múltiplos ela é infinita, vocês devem se lembrar disso. Então, não tem como a gente achar o máximo múltiplo comum igual a gente fez com o divisor. Então, os divisores são uma sequência finita, os múltiplos não. Então, nos múltiplos a gente trabalha com o menor múltiplo em comum. Sabrina está doente e a mãe dela levou ao médico. Ela receitou a Sabrina um comprimido que deve ser tomado de 6 em 6 horas e uma colher de xarope para ser tomado de 4 em 4 horas. A mãe dela deu o comprimido e o xarope às 0 horas. Qual é o primeiro horário que Sabrina voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo? Então, observa que os intervalos de medicamento, um é de 6 em 6 horas e o outro é de 4 em 4 horas. Ou seja, eu vou trabalhar com os múltiplos de 6
e os múltiplos de 4. E o primeiro foi a 0 hora. Então, 0 a gente já sabe que é múltiplo dos dois. Então, a gente pode registrar, por exemplo, os múltiplos de 4. Zero, 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Então, múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18 e por aí vai. Observa aqui, ó, ela tomou um remédio à meia-noite, então ela está aqui nesse lugar da 0 hora. Ela tomou 2 remédios a 0 hora. Depois, o xarope ela vai tomar às 4 da manhã. E depois o comprimido às 6 da manhã. Outro xarope às 8. E depois, ó, às 12 horas, ela vai ter que tomar os 2 remédios de novo. Então, tá vendo? É o menor múltiplo em comum. A lei de mais o zero já era, mas o zero é múltiplo de todo mundo. Então, igual no MDC, a gente não considera o 1 a princípio, né, só se ele for único, aqui no MMC a gente não considera o zero, porque ele sempre vai estar aqui. Então, a próxima hora, né, a próximo horário que Sabrina vai tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo será ao meio-dia. E aí a definição, mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais é o menor número diferente de zero, que é múltiplo comum desses números. E aí, mais 2 exemplos para a gente. Determinar o MMC de 3 e 5 e depois o de 9 e 6. A gente pode fazer o MMC de 3 e 5 listando o início da sequência dos múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12. E aí a gente para por aqui, de repente funciona. Mais 15, 18. Né? E aí os múltiplos do 5. A gente lista também o início. 0, 5, 10, 15, 20. E aí a gente verifica. Fora o 0, quais que são múltiplos em comum? Ou qual é o primeiro múltiplo em comum depois do 0? É o 15. Então, 15 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Para o MMC também tem um método prático, que é da divisão sucessiva. Um número primo que divide um dos dois, vezes um número primo que divide o outro, 5. Só que diferente do MDC, aqui a gente não circula ninguém. Por quê? O MMC é a multiplicação desses dois aqui, ou desses tantos números que aparecerem desse lado. Então, 3 e 5, 15. Então, vai ter gente que vai achar mais prático fazer assim, listando, e vai ter gente que vai achar mais prático assim. Os dois jeitos estão corretos. E aí, vou fazer de novo aqui, listando os múltiplos de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, por aí vai. Múltiplos do 6, e aí vamos listar também 0, 6, 12, 18, 24 e vai. Aí você observa qual é o menor múltiplo em comum depois do 0. É o 18.
Então, MMC de 9, 6 e 18. Você também poderia fazer as divisões sucessivas. 6 e 9, põe barrinha, divide por 2. 3, o 9 não divide, então repete. Por 3, 1, por 3, 3, 1, 1, acabou. Multiplica essa galera. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. MMC de 9 e 6 é 18. Era isso que eu tinha para relembrar com vocês nesse vídeo. Espero que tenham compreendido e até a próxima.